Boa tarde, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Estamos aqui hoje reunidos, novamente, para tratarmos assuntos pertinentes ao reino de Deus, com bons e grandes amigos aqui. Me faço acompanhado do pastor Edilson, que também já traz aí as suas saudações. Glória a Deus. Boa tarde. Que o Senhor possa abençoar você e sua família. Bom, com licença, pedindo licença para entrar no seu lar, no seio da sua família, para trazer aqui a palavra de Deus, que o Senhor possa continuar abençoando você. Obrigado, Deus abençoe todos os internautas que estão ligados conosco nessa programação, nesse podcast, Roda de Amigo, onde vamos bater um papo aqui, coisas concernentes à obra de Deus. É bom ter você conosco. Ajuda a gente, dê o link, dê um like aí, participe, envie para os seus amigos para estar entrando aqui e compartilhando conosco esse programa de hoje, esse podcast de hoje. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o pastor Davi Dias, é o nosso pastor da sede, nosso pastor vice-presidente do campo aqui, um amigo, um companheiro, né? O pastor é um guerreiro, um homem muito simples, envolvido na obra de Deus. E está conosco aqui hoje. A gente estava contando nos dedos, os dias a hora desse dia chegar. E chegou esse sábado abençoado. Pastor Davi, é um prazer receber o senhor aqui essa tarde. Amém. Pai do Senhor, Paulinho, Edilson. Para mim também é um grande prazer. Aproveito para saudar os irmãos que estão aí nos assistindo. Que seja uma tarde maravilhosa aqui nesse assunto que é a vida espiritual, a vida com Jesus. Amém. Nobre pastor Davi Silva, o pastor Davi Silva também. Davi Dias. Dias Silva. Dias da Silva. Aí, eu sou o último nome, acertei. Tem o Silva, né? Pastor Dias Silva, da Silva. Pode falar pastor Davi Dias. Tá bom, pastor Davi Dias. Isso. Pastor Davi Dias. É mais fácil de encontrar nas redes sociais, pastor? O senhor tem? Sim, tem Instagram, tenho também um canal no YouTube. Muito bom, hein? Pastor Davi, ele também tem o livro. O tema do livro, pastor? A suficiência das Escrituras na pregação e no viver. Que forte, hein, pastor? Meu Deus do céu. Então nós vamos hoje tratar alguns assuntos pertinentes ao reino, também falando um pouco deste livro, né? É um instrumento a mais que Deus nos deu como ferramenta para evangelizar e para moldar vidas, né? O pastor fica bem à vontade, pai de 3 filhos, isso, pastor? 3 filhos. Glória a Deus. Um já casado, né? Marcos Paulo, 24 anos. A outra também casada, a do meio, né? A Karina, com 20 anos. E uma pequenininha de 7 anos. Glória a Deus. Que bênção. Pastor Davi serve a Deus e auxilia ali na sede de Madureira, em Carapicuíba, como o pastor Edilson disse, né? Isso. Madureira é uma co-irmã nossa, Assembleia de Deus. Povo abençoadíssimo. Eu acho que é um dos ambientes que eu mais frequento pregando a Assembleia de Deus Madureira, pastor. Nosso campo de Ipiranga nos ajuda muito, nos apoia, mas Madureira, inclusive, eu acho que eu falei no sábado passado, o primeiro ministério que me deu a oportunidade de ministrar foi Madureira, Ministério do Madureira. A sede da Pedra, se eu não me engano o nome ali, né? Vila Lourdes, né? Vila Lourdes. É uma igreja onde eu tinha 9 anos de idade. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Glória a Deus. Começou onde tudo começou. Pra mim também. Foi o primeiro convite que eu tive fora da minha congregação, foi um congresso de irmãs. Eu me lembro até hoje, nem terno eu tinha, pastor. Eu lembro que o irmão que me chamou me deu um terno para ir pregar lá. Bom. E depois disso, Deus nos abençoou e é uma honra estar aqui com alguém que represente esse ministério, esse setor, esse campo gigante aí, que é o campo de Madureira. Que Deus abençoe. E o senhor pode ficar muito à vontade. Hoje é um papo bem de amigo, então a gente não vai teologar na profundidade. A intenção é fazer um bate-papo, bem entrevista mas que o senhor fique bem à vontade. E eu gostaria já de iniciar fazendo uma pergunta, pastor Edilson, se o senhor me permite. Vamos lá. Tá bom? Vamos conversar com o pastor. Pastor, uma das perguntas que eu tenho para fazer para todos os pastores, né? Qual é o grande peso hoje para quem preside uma congregação, para quem preside um ministério? Qual é um dos maiores desafios que nós enfrentamos hoje? Ao ponto de vista, é claro, muito pessoal, né? Além de presidir um campo, uma igreja,
mas eu sei que essa resposta se torna muito pessoal porque cada um tem seus desafios. O que o senhor enxerga hoje como um grande desafio para desbravar e continuar crescendo com qualidade no reino de Deus? Porque nós estamos vendo, e eu estou dando só base para a minha pergunta, porque nós estamos vendo uma gama de igrejas, um número muito grande de portas se abrindo, e muitos deles sem muito conteúdo teológico, doutrinário, sem muita exigência, vamos dizer assim. E qual que é a dificuldade que o senhor, como pastor, vê hoje? É assim, o Paulinho Edilson, eu acho que o maior desafio para mim hoje como pastor é a troca do evangelho. Eu tenho batido muito nessa tecla, o Edilson sabe disso. Nós estamos substituindo o evangelho como base, como âncora, para aceitar pontos de vista, por exemplo, de ciências, né? Ciências sociais como psicologia, antropologia, política, filosofia. Eu penso que a igreja ela tem, no afã de querer ser inserida, ser bem aceita na sociedade, nesse mundo nosso, né, pós-moderno, que trabalha com a pluralidade, todo mundo tem voz, as verdades já não são mais absolutas, né? Então, para mim, o maior desafio hoje é esse. É você fazer um crente da sua comunidade distinguir o que é evangelho daquilo que não é evangelho. E assim, não é difícil, porque não é alguma coisa que está vindo contrapondo o evangelho tete a tete, não. É bem sorrateiro, né? É sorrateiro, porque é um evangelho que aceitou os adicionais, né? Meu Deus. Verdade. Aceitou elementos e isso está tirando a identidade. E cada vez mais. Descaracterizando. Então, para mim, esse é o maior desafio. Porque hoje na igreja você tem adeptos, né? As pessoas elas aceitaram a ideia de serem um adepto. Elas aderiram. Então, o protagonismo é delas. Elas escolheram uma igreja, escolheram uma comunidade. Entendi. E elas se transformam em clientes, né? E a gente sabe, né? O cliente tem direito. É verdade. Mas no evangelho não existe isso, né? Os direitos são todos de Deus, né? É verdade. Então, para mim, esse é um desafio enorme, viu, Paulinho? Olha só, pastor Edilson, tá vendo que, um pouco a gente conversa com alguns pastores, né? As respostas, elas são muito similares. Porque os desafios que os pastores estão identificando é justamente manter-se uma linha bíblica, cristocêntrica, né? Hoje o egocentrismo tem penetrado de forma muito sorrateira, como o pastor bem citou, e é muito difícil hoje nós sentirmos, ou melhor, explicarmos isso. Quando a gente vai de frente a isso, normalmente é aquele pessoal que nos chama de atrasados, né, pastor? Acho que esse também tem sido. Então, mas eu penso, Paulinho, que o Edilson, eu penso que o nosso problema é mais sério ainda. Por quê? Porque quem que está pregando o evangelho hoje? Quem é que está tendo a oportunidade de ensinar, de falar no microfone? O povo lá embaixo, eles estão igual passarinho, com a boca aberta. Então, para mim, nós estamos numa crise de púlpito. Entendi, pastor. Então, é a nossa classe. A nossa classe é que está cedendo às pressões da nossa cultura. Entendi. Pastor, mas... Então, eu penso que precisava haver um retorno à palavra. E aí nós estamos pensando em ministério. Entendi. Porque tem hora que você está mantendo assim você acha que está mantendo basicamente o evangelho, mas não está. O texto é só um pretexto. Você usa um texto da palavra, mas você precisa atender a demanda das pessoas que estão ali, e assim, é o resultado. Você tem que trazer um resultado da sua pregação, do seu culto. Então, cabe a nós pastores revermos em que nós estamos errando nessa transmissão, porque eu vejo cada vez mais frequentadores de igreja. Entendi. Do que de fato pessoas renascidas, né? Discípulos mesmo, né? Que forte. Mas na verdade é que a gente consegue perceber também
pelo menos na minha visão, que a formação às vezes é ruim, né? A formação desses pastores, desses ensinadores, eles vêm com uma formação que é ensinar coisas que fogem do princípio da palavra de Deus. Fala coisa, prega coisas, como o senhor falou, fora da palavra de Deus. Então ele vai criando uma igreja sem identidade. A igreja vai ficando sem uma identidade de Bíblia. Não tem uma identificação de Bíblia, como o senhor falou. E aí vem pessoas que pregam coisas fora da Bíblia, e como o senhor falou, e o crente está lá embaixo como um passarinho, com a boca aberta. Então, por isso que eu estou dizendo que há que se rever o púlpito. Isso. Entendeu? A minha luta é com os meus pares mesmo, porque tem hora que você está ouvindo uma mensagem que o transfundo não é evangelho. Tem evangelho, mas ele não é o protagonista da mensagem, entendeu? Aí, então você desenvolve pensamento humanista e o povo, que é isso, pô? Se você fizer uma roda aqui, em qualquer lugar aqui na região, e você propor algum elemento de entretenimento, o pessoal vai vir para te ouvir. E Jesus, por exemplo, enquanto ele estava mantendo o povo curado, pão, peixe multiplicado num deserto de fome, estava todo mundo com ele. Mas quando ele começa a mostrar a real identidade dele, o pessoal vai saindo fora. Então, eu penso que hoje o ministério, a gente quer o reconhecimento da cultura, pô. Nós queremos o reconhecimento do político, nós queremos o reconhecimento dos especialistas nessa ou naquela área, e aí é que está a questão. Você acaba tirando o elemento que caracteriza o evangelho. Entendeu? Então, para mim, esse é o grande problema. A gente quer ser aceito para as pessoas. Uma pregação hoje, ela já tem isso por si só. O cara prega, ele já quer saber como é que foi, como é que ouviram ele, a igreja reagiu bem, a igreja recebeu a palavra. Cara, você não tem que se preocupar com isso. É isso mesmo. Você tem uma mensagem que é maior do que você. Então, para mim, Paulinho, hoje está difícil pregar o evangelho, viver o evangelho e só o evangelho. Eu, quando fiz esse livro, A Suficiência das Escrituras, ele é denunciante, porque ele denuncia essas outras fontes, essas outras bases de explicação do humano. Entendi, pastor. Entendeu? Então, para mim, é difícil. Eu estou pregando, eu não sei, as pessoas estão me ouvindo, elas querem ouvir evangelho, e como tem muita gente pregando um evangelho misto, e um evangelho misto é um evangelho falso, as pessoas já não conseguem mais. Quando elas ouvem o evangelho mesmo, elas acham estranho, bom. Elas acham muito estranho você pregar até o evangelho. Porque o evangelho, pastor, me permita, ele é muito simples e direto, né? Eu acho que hoje a exigência as mídias, as gravações, a pessoa tá em vários lugares e tudo mais, eu acho que isso para o pregador, hoje para quem exerce influência em púlpito, ele acaba querendo se auto desenvolver. Por exemplo, pegou uma mensagem aqui, não pode ser tão simples em outro lugar. E aí ele vai querendo enfeitar o pavão. E daqui a pouco você tem até uma invenção. Tem vários pregadores aí hoje, né? A gente tem uma leva de pregadores que, se você for ver a mensagem, é com muita base que o pastor fala isso realmente, porque nós andamos por aí, nós vimos. Tem mensagem que você não ouve nem o nome de Jesus. O camarada, ele fala de Aristóteles, ele fala de Platão, ele fala vai descorrendo aí, de John Wesley, mas não fala de Jesus. E no final, o resultado é o que importa, é quantas pessoas vibraram, quantas pessoas elas se motivaram e quantas agendas confirmadas. Quantos comentários tem, né? Quantos likes, né, nas redes sociais, quantos seguidores vai dar. Isso é um perigo muito grande. E a gente falou até sábado sobre isso um pouco, que nós falamos sobre a itinerância e o ministério pastoral, que é um desafio, né, pastor? E hoje, falando acerca da suficiência das escrituras, eu percebo que essa juventude, eu sou de meia idade, mas eu vim dessa geração também, que gosta de conhecimento e gosta de uma base. Mas eu percebo que essa geração tem muita informação, mas pouco conhecimento. Porque o pastor Edilson mesmo fez um comentário, falou, fui num culto, como que foi, pastor? E o menino pregou muito. Como aula foi muito bom, mas faltou um pouco de oração, faltou um pouco de direção de Deus na palavra. Então, ou seja, como conteúdo foi muito bom. Ele soube expressar, de repente, geografia bíblica, história bíblica, mas o cerne da mensagem, que é conversão, que é arrependimento, que é remissão, que é céu,
faltou. E a graça de Deus, que é fundamental, porque a gente tem outro extremo também daqueles que gostam de bater. Num resumo, pastor, eu gostaria de entender, assim, como a gente começa. O senhor já deu um spoiler aí falando dos pastores, né? Que o grande embate é com os nossos líderes. E como a gente pega uma linha para começar a ajudar essa geração, esse pessoal que tem influência em altar hoje? Não sei se eu fiz-me claro na pergunta aí. Olha, quem já está aí no palco, não sei. Só talvez uma ação de Deus para mudar, entendeu? Agora, o que a gente precisa salvar é quem está vindo, né? Quem está chegando. Quem está chegando. Porque nós precisamos tirar esses elementos, porque a pregação ela se profissionalizou muito. Ela se profissionalizou e se personalizou. Os pastores eles são muito personalistas. E ainda mais num mundo como o nosso hoje, que é um mundo de imagem, você tem que fazer a sua imagem. É muito forte. Então, eu acho muito... E outra, aí envolve o resultado, envolve as palavras de aprovação, envolve também econômico, entendeu? Sim, sim. Então, hoje verdade. não tem como. Então, se profissionalizou demais e aí você vai considerar o povo como cliente. Infelizmente, tem hora que eu brinco lá no púlpito da sede, falei, irmãos, eu espero que vocês não me tenham aqui como vendedor e vocês como cliente. Isso aqui não é um shopping. Nós estamos aqui lidando com questões de vida ou morte. Bro. Então, eu tenho pouca esperança. Porque as pessoas, elas sabem, mas elas não querem. Entendi. Elas não querem, entendeu? Elas sabem, mas elas não querem. Mas eu acho que dá para salvar a geração que está chegando. E eu tenho visto jovens... Eu tenho, por exemplo, um grupo de discussão, de reflexão sobre pregação todo terceiro sábado. Que forte. No caso hoje, né? Uhum. Eu vou lá para a sede das 9, hoje eu fiquei quase até 11h30. E falando só com a juventude. A meninada mesmo, entendeu? Que está ouvindo palavra. Eu acho que Deus já tem levantado algumas vozes aí e fazendo eles entrarem naquilo que realmente é o evangelho, entendeu? Esse projeto é fechado, pastor? Como que funciona? Não é aberto, é totalmente aberto. É claro que começa dentro da igreja, é bem intimista, né? Uhum. Eu sou conselheiro da UMADEC, que é a sigla, né, da nossa juventude aqui no campo de Carapicuíba. Sim. Então eu propus ano passado, porque eu estou preocupado. Eu estou preocupado com essa dinâmica de pregação. Entendido. Porque se torna um meio de você se realizar. Aí você começa a fazer agenda, começa a pregar, aí você já vai fazendo disso um ídolo. Pô. Um ídolo por quê? Porque ele acaba sendo fonte de significado para você. Sim. Aí se não chama você, vocês não gostaram? Ou então se diminui a ida num púlpito de uma igreja, não gostaram. Então se tornou mesmo uma fonte de significado. Então eu me preocupei. Então, pastor... E aí eu propus, eu falei, gente, se vocês quiserem, venham. E foi lá um grupo... grande no começo, mas quando eles viram a proposta, eu não sei, eu já estou fazendo um julgamento, né? Talvez eu esteja errado, mas nem todos, mas os que ficaram, eles estão lá. E a proposta é ser cristocêntrico o máximo que a gente puder ser, pelo menos nessa atividade de pregação. Então, esse que é um pensamento, dentro dessa linha, deles ir pensando, puxa, acaba sendo um ídolo, né? Sendo chamado, tendo as suas agendas. Então, não é isso que faz com que eles mudem a pregação? Com que eles tirem a cruz da pregação, com que eles tirem Cristo da pregação e preguem algo que vai fazer com que o povo abra a agenda, que agende eles, que chame eles. Sim, que eles sejam, claro. Que eles tenham mais agendas, tenham mais chamadas, tenham mais comentários sobre, nossa, você viu a pregação de fulano e tal. Então eu acho que eles se recuam em pregar realmente a mensagem da cruz, Cristo, para que eles consigam mais agenda, porque a mensagem da cruz até aquele um pedaço, um trecho que tem da mensagem do Senhor que a gente coloca lá, o Senhor falando sobre isso. Que tem que pregar a cruz, tem que pregar Cristo. Então, a mensagem de alguns, eles tiram isso aí para tentar ter agenda.
Sim, na realidade eles fazem uma pesquisa de mercado, né? Na realidade é isso, né? Já faz tempo, eu denuncio isso no meu livro, de que o marketing se tornou uma ferramenta de interpretação, né? Você tem que pensar com a cabeça de um marqueteiro. A palavra é um produto, o público está lá te ouvindo, e você precisa saber do que eles querem ouvir. Para satisfazer o público. Isso daí é coisa, né, do marketing norte-americano. Os pastores, a América do Norte, por exemplo, que produziu tanto evangelho, mas por ser um país, né, a gente sabe, né, o capitalismo é o mercado, é o dinheiro, é o resultado. Então a igreja começou a ser vista como uma fatia importante. E daí a proposta americana de igreja era assim, a gente precisa fazer uma pesquisa de campo e ver aquilo que as pessoas mais precisam. Isso na década de 90. E aí se descobrir o seguinte: olha, a gente não pode falar de salvação no sentido de salvação do pecado, do inferno, porque não é isso que as pessoas querem. Vamos falar de uma salvação subjetiva. Deus quer salvar você da depressão, salvar você da sua autoimagem negativa. Então é uma salvação que é interiorizada e numa base bem humanística. Então é isso que as pessoas querem. Você não pode falar mais de inferno, você não pode falar mais de pecado objetivamente, porque as pessoas se tornaram um alvo para você levar uma mensagem que lhes agrade, para você ter o público. Então, se eu continuar com essa metodologia, então não tem como. Eu vou ter que cumprir isso. E aqui o que eu vou falar é muito importante, gente. Se eu estou ouvindo o Evangelho, se eu estou lendo o Evangelho, se eu estou lendo a palavra de Deus mesmo, essa mensagem, esse texto que eu estou lendo, ele já está fazendo uma coisa, ele está me enquadrando. A palavra de Deus, ela investiga a gente. Como é que eu faço um estudo bíblico? Como é que eu começo a orar, começo a ler a palavra e eu ainda consigo pregar um sermão baseado em pressupostos humanistas? Não dá. Porque a palavra, se nós nos conectarmos com ela de fato, de verdade, ela vai te enquadrar, pô. Ela vai te humilhar. Um pregador, ele não pode ir para o púlpito achando que ele dá conta de falar aquilo, porque ele já foi sondado pela palavra. Então, já começa daí. Então, está havendo uma corrupção da palavra e uma corrupção deliberada. Porque não tem como eu ler a palavra e eu não perceber que ela me enquadra, que ela me mede, que ela me vasculha e ela me faz sentir o quanto eu estou distante dela. Então, quem prega não está pregando para os outros. Quem prega é igual a frase, vou usar a frase do Spurgeon aqui, uma definição de evangelismo. Perguntaram para ele assim: o que é evangelismo, o Spurgeon? Ele disse assim: evangelismo numa imagem. É uma pessoa que encontrou pão dizendo para o outro faminto aonde ele encontra pão. Muito forte, sim. Então está todo mundo nivelado. Agora, quando a pregação ela se torna uma performance, ela se torna um momento para você descobrir se você foi bom na sua oratória, se você usou as sentenças certinhas. Aí, meu amigo, um abraço. E para mim é isso que está acontecendo faz tempo. E por isso nós temos um público nas nossas igrejas que a gente precisa perguntar se eles realmente são renascidos ou se eles são adeptos. Que forte, pastor. Muito bom, muito importante, de uma relevância enorme. E pastor, nesse trecho que eu falei aí, que o senhor traz a mensagem lá, o senhor tem uma hora que o senhor fala assim: eu já fui enquadrado de falar contra o pecado. Alguém já falou comigo: pastor, não fala isso, que as pessoas vêm cansadas e tal, e vai ouvir com o combate contra o pecado.
E isso acontece de pessoas reclamar, pastor, não prega contra o pecado. Não, eu vi isso de obreiros. Eu vi isso do púlpito. Não é possível. Entendeu? As pessoas perguntarem para mim assim, pastor, você acha que essa mensagem aí, ela dá resultado? E aí que tá, cara, os resultados são de quem? Não são nossos. Esse é o aí grande que- É aí detalhe. que tá, eu não tenho nada a ver, você entendeu? Porque eu tô pregando para resultados, então Jeremias, coitado, qual o resultado da profecia de Jeremias? Jeremias teve que sofrer tudo que os seus compatriotas sofreram. E ele teve que engolir a palavra dele, entendeu? E teve que morrer assim. Eu imagino que lá na eternidade um dia, ou se isso já foi possível, ele sabe que valeu a pena ter falado o que ele falou, porque ele cumpriu os propósitos de Deus, entendeu? Então, Edilson, eu já ouvi isso de pastores, porque eles estão considerando o resultado. Assim, a funcionalidade. Funciona. O negócio é pragmático. E isso daí é uma filosofia terrível na igreja. Você trabalhar com pragmatismo. Não, eu tenho que ganhar tantas almas, eu preciso encher essa igreja. Não. Você tem que fazer o seu papel. Quem faz isso é o Senhor. Você entendeu? Agora eu penso assim, quando você prega a verdade, não tem como, gente. A verdade triunfa sozinha. Eu não preciso ajudar a verdade, eu só preciso ser refém dela. É verdade. Se você fala a verdade hoje, amanhã, depois de amanhã, você pode falar um ano e as pessoas podem resistir a essa verdade. Foi no Mas dia de um Noé, né, dia... pastor? Hã? Como foi nos dias de Noé, né? Exatamente, mas no momento em que ela for capturada pela verdade, Edilson, um abraço. Ela não vai mais aceitar os embusteiros de púlpito. Ela não vai aceitar mais o falso evangelho. Eu falo no meu livro de uma menina, a Aline, que eu pastoreei ela. Eu doutrinava a igreja. Eu fiquei 3 anos, cara, pregando Colossenses. E não terminei. De lá eu vim para a sede pastoreal. Eu estou lá há 14 anos e meio, dando assistência pastor Jason. Mas essa menina, ela me contou recentemente algo que aconteceu lá atrás. Ela falava assim, eu não gosto de ouvir esse cara, eu não gosto de ouvir esse pastor. Esse pastor, ele é muito seco, ele é sempre assim, sempre as mesmas mensagens, é prolixo, tal, não sei o quê. Mas quando ela percebeu, Edilson e Paulinho, ela percebeu a verdade, ela percebeu o evangelho, pô. Ela mudou. Que legal. Então isso é para sempre. Isso é isso é um eterno, legado. isso daí não é obra minha, isso é obra de Deus. Então, eu não estou preocupado de verdade, vou ser bem claro com vocês. Eu estou consciente de que o evangelho, ele está posto para salvar uns e condenar outros. Muito forte. Ou ele vai te endurecer, ou ele vai te amolecer, você entendeu? Então você não pode ficar entrando nessa arena. Essa arena é de Deus e das pessoas. O que você tem que fazer é falar o evangelho, entendeu? Olha que maravilha, que bênção do céu, né? Olha, a gente falar aqui os nomes dos irmãos que estão aqui. O pastor Wagner, a Edna do Robério, a Rita Dias, acho que é sua irmã, né? É minha irmã, Rita tá Dias. assistindo. O Danilo, acredito que é o pastor Danilo Cruz. É o Danilo, é o pastor Danilo. E a Edna do Robério de novo aqui. Deus abençoe todos. É bom demais ter vocês aqui com a gente. Pastor Davi, pastor Paulo, no sábado passado nós ainda seguimos um pouco nessa linha, né? Nessa linha. E o pensamento era, a conversa foi mais ou menos seguir nesse rumo. E qual que é a nossa preocupação? Foi uma pergunta que a gente fez e retornar aqui, porque está encaixando aqui. Pastor, a preocupação é desses que vem vindo aí, esses pastores, o legado que o senhor vai deixar, para quem vai deixar? Os pastores que vão vir depois de nós, que estamos passando, né? Nós de 50 e estamos indo daqui a pouco. E essa geração que vem aí para pregar esse evangelho, como vai ser? O que o senhor pensa? Não, o que eu estou falando, nós temos que deixar um legado. Isso. E assim, eu acredito que Deus não vai permitir que a palavra dele fique, sabe, engavetada. Pode até ficar por um tempo, entendeu? Tem um ditado, Edilson, que é muito interessante. Esse ditado é assim, ó: a gente pode enganar por muito tempo,
mas não o tempo todo. Certo. Eu sei que eu estou sendo cirúrgico, incisivo em dizer algumas coisas, mas é isso mesmo. Tá? Há muita enganação hoje em termos de pregação, de mensagem. Algumas pessoas até inocentes. Ou algumas pessoas que, apesar de saberem da verdade, mas elas não querem. Elas não querem porque é desconfortável. Eu reproduzi uma frase do C.S. Lewis no grupo da igreja, que é assim, ó, se você, C.S. Lewis dizendo, né? Se você está em busca de uma religião que lhe traga conforto, eu não recomendo o cristianismo. Então, é tão frontal o evangelho com a gente que ele precisa convencer a gente. Se o Espírito Santo convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, está claro que eu acredito tudo contrário a ele, porque ele precisa me convencer. Então eu penso que Deus não vai deixar, ele não vai permitir, ele sempre se vale de seus remanescentes. O caso de Elias lá, achava que era só ele. Hoje tem, por mais que a gente está vendo essa inconsistência de púlpito, de mensagens, mas tem, gente. Tem pessoas aí que estão interessadas no evangelho, na palavra, e essas pessoas elas vão dar conta de passar o bastão. Glória a Deus. Entendeu? É assim que eu creio, tenho esperança disso. Eu vi muito, pastor, acontecer em igrejas o que o senhor falou. As pessoas reclamavam dos pastores que continuavam seus sermões, que mantinham um nível, né, de excelência, de dedicação, tanto na oração, porque se ora para ministrar, e se tem base também teológica, e depois reclamavam para mim, quando dirigi igreja, porque o determinado pastor, ele sempre pregava a mesma mensagem. Eu falei, mas qual que era a mensagem? Eu não sei, mas era a mesma. Então, não sabe, tem que ouvir mais. Falei, mas você ouviu a mensagem, mas foi 3 anos a mesma mensagem, você vinha, mas você não lembra da mensagem? Não lembro, mas era a mesma, era. Então, assim, se julgava às vezes pelo método, aquele método, e eu fui entender, né? Normalmente eu não gostava daquele método pacífico, ou da forma interpretativa do texto, que era a verdadeira, não era ilusionista, não era direcionada no sentido de manipulação, e de repente isso não satisfazia o ego das pessoas. Aí eu fui ver, falei, então quem você gosta de ouvir? Porque aí você tem que ver as referências que tem. Eu gosto do fulano do YouTube, eu gosto do Beltrano do YouTube, eu gosto do... então você gosta de culto online, né, irmão? É simples assim. E de pessoas que você nem tem conhecimento de testemunho, não sabe se vive aquilo que tá pregando. Enfim, eu vi que eles gostavam de uma comida diversificada e muito mais baseado na reação do público que ouvia, porque todo culto era de ensino. Não sei como é no Ministério do Madureira, mas culto de ensino é uma hora de Bíblia lá no nosso ministério e direto. Então é pouco glória, pouco aleluia, é mais Bíblia mesmo. Um abre o texto ali, o outro abre o texto aqui, e no final você não vê muito ibope. É um dos cultos, infelizmente, um dos cultos mais vazios que temos. Quando eu dirigi, eu fiz como o senhor, dei 2 meses de ensino dentro de um livro só, justamente para criar essa estrutura, essa base. Então eu vejo, pastor, que as pessoas, dentro da linha de raciocínio que o senhor está usando, perfeita, as pessoas estão acostumadas muito em ver aquele negócio da novidade no texto. Eles querem que o cara ache que não tem, mesmo que o cara invente. Como está acontecendo agora, não sei se o senhor tá nas redes sociais, né? Tem uma polêmica gigante aí com determinados pregadores dessa nova geração, por causa das analogias que eles fazem, né? Pega um texto lá e começa o iPhone daqui, o iPhone de lá, e aí isso daí tá repercutindo essa falta de base, essa falta de buscar em Deus, essa revelação, porque a Bíblia, eu acredito ainda nisso, ela tem novidade, ela tem todas as vezes uma revelação inédita para quem vai ouvir. Pastor, o que se dá, fora essa falta de instrução que eles tiveram, essa modinha que tá acontecendo por aí, se eu me permite usar esse termo baixo, de tantas analogias e tantos fictícios que eles estão usando, subterfúgios, né, no meio da mensagem, isso tem poluído para um bom leitor, para um bom ouvinte. Eu acho que as pessoas estão até com dificuldade eu mesmo, quando eu vou num culto desse, eu fico com dificuldade de entender qual foi o objetivo daquele texto lido, porque eu acho que tá complicado. Então, a minha pergunta pro senhor é assim, como que um cristão que está nos ouvindo agora, o público é grande,
como que ele vai selecionar melhor isso? Ele pode, é bem polêmico, ele pode selecionar o ambiente, selecionar as referências, como que trata esse tipo de pregador que normalmente está nos nossos altares? A sua pergunta é bem extensa, né? Paulinho, eu penso que uma coisa que precisava ser restaurada na igreja era o hábito de leitura das Escrituras. Eu acho que começa tudo por aí. No tempo de John Wesley, né, ele dizia assim que nós somos o povo de um livro. Poxa, se a revelação de Deus ela é histórica e geográfica e ela está registrada, Deus escolheu esse método, né, mandou escrever, então eu tenho que ter o hábito de ler. Então o pessoal não quer partir de um pressuposto básico simples, ler as Escrituras. Agora esse analfabetismo na igreja que tem sido tolerado por anos, esse pessoal não tem elementos, eles não têm ferramental para analisar corretamente um pregador, um cantor. Como o nosso mundo é um mundo de performance, então o que vale, cara, é o seu carisma. É o jeito que você fala, você destila, sabe? Algum tipo de carisma, de dinâmica. E as pessoas, elas estão mais preocupadas com você, com o personagem, do que com aquilo que você está falando. E assim, Deus se tornou um produto para me satisfazer, infelizmente. Eu sou o centro e Deus Todo-Poderoso, eu boto minha fé nele e ele faz tudo para mim. Meu Deus. Então, quer dizer, as pessoas estão em busca do bem-estar, estão em busca da felicidade. E quando você vê os irmãos na igreja, a tônica é essa, irmão, quem vem buscar uma benção? Como vem quem vem buscar uma benção? Quem está feliz com Jesus? Você é quem está feliz com Jesus. Quer dizer, você está sempre, a sua fé em Deus está sempre em busca de um retorno. Gente, isso daí é o mundo. Isso é o mundo. Jesus, quando ele fala que a gente não deve ficar ansioso pelo que é a vez de comer, beber ou vestir, está falando de coisas básicas. Aí ele fala assim, os pagãos é que vivem em função disso. Então, quando você tem um evangelho que ele se torna apenas alguma coisa para te satisfazer, então fica difícil esse pessoal distinguir. Então eu acho que nós precisamos recuperar a leitura da palavra. Se você perguntar lá na sua congregação, irmãos, quem já está com a leitura bíblica em dia nesse ano de 2023? Ixi. Você vai encontrar quase ninguém, cara. Isso daí é uma incoerência. Porque eu ando com a Bíblia na mão, eu falo em nome da Bíblia, eu desenvolvo pensamentos e ideias em cima da Bíblia, eu vou pregar, eu não posso pregar baseado no gibi, eu não posso pregar baseado num texto de filosofia, é a palavra. Tá, mas e aí? Qual o envolvimento que você tem com as Escrituras? Você não lê ela, mas você usa para dar aula na escola dominical, você usa para pregar, você usa para evangelizar. No entanto, é um texto que você conhece ele de forma fragmentada, então começa por aí. Entendeu? Então acho que precisava dar a Bíblia para o povo. E assim, a minha esperança é porque a nossa igreja, nós já tivemos muita gente comprometida com o evangelho, gente. Eu estou na igreja há 56 anos. Eu estou desde que eu nasci nessa igreja. Então eu ouvi muito evangelho. Agora, depois de um tempo em que o marketing entrou na igreja, aí acabou. Nós estamos com outra hermenêutica hoje de evangelho. Então eu ouvi, eu tenho parâmetro, eu consigo comparar. E eu não estou querendo aqui dizer que a gente precisa ignorar a nossa época, não é isso. A metodologia ela muda, agora o que não pode mudar é o conteúdo. Mas as pessoas estão mudando o conteúdo, bom. Então eu acho assim, se você vai falar com um jovem, você tem que entender o mundo dele hoje. Compreenda a sua cultura hoje. O meu mundo é um, do meu filho Marcos Paulo é outro quando eu tinha a idade dele. Bom. Então eu preciso compreender, eu tenho que ter contato, eu preciso saber como chegar no adolescente, no jovem. Agora, eu não posso mudar a palavra. Ou essa palavra é a palavra de Deus ou ela não é. Ela é supracultural, ela é atemporal, ela é maravilhosa. Eu tenho que acreditar nisso, entendeu? Bom, é isso aí, pastor. Muito muito bom mesmo.
Então, pastor, aí a gente falou, o senhor falou agora de que a pessoa tem que ler a palavra, é importante mesmo essa colocação. Para os novos, pessoas que estão aceitando Jesus, primeiro deixa eu fazer a pergunta falar sobre o que o senhor falou, que está convidando os pregadores para ir lá de manhã, né, no sábado. Não é que eu estou convidando os pregadores, eu propus isso para o MADEC, entendeu? Para os meninos que estão aí pregando, estão com apetite por púlpito. Certo. E para eles não reproduzir ainda mais esse modelo que está aí. Certo. Você entendeu? Aqui vai uma denúncia aqui. O dia que vocês fizerem uma festa, um congresso, convide alguém que pregue o evangelho. É a oportunidade, porque o pessoal está todo mundo lá querendo ver alguma coisa. Poxa, leva alguém para pregar a palavra, mesmo que as pessoas digam assim, poxa, mas não era isso que eu esperava. Você pode ver, os nossos congressos, as nossas festas, as pessoas elas têm que trazer alguém que precisa ter mais do que o evangelho, cara. Pô, se o evangelho é maior do que eu, tem alguma coisa errada, entendeu? Então precisa... então eu não estou chamando ninguém lá. É uma preocupação minha como conselheiro da Almadec, fazer o meu papel. Eu sei que eu sou muito ignorado. As pessoas olham para mim e elas não dizem, mas eu sei o quanto que essa minha fala ela não tem repercussão mesmo na interioridade das pessoas. Elas me ouvem e tal, mas elas acabam, tá bom, o pastor pensa assim, eu penso diferente. Mas até onde eu puder influenciar, que bom, eu quero. A minha pergunta eu coloquei de forma errada. Como o senhor falou, o senhor está trabalhando pensando na Almadec, né? Olhando para esses jovens que vêm pregando e tal, e conversando com eles para que eles tenham o compromisso de pregar a palavra. Mas isso, o senhor tem sentido que tá surtindo um efeito? Sim, tem. Tá? Por isso que eu falo para vocês que a verdade, ela triunfa sozinha. Eu conheço jovens que estavam refém, sabe, desse modelito de pregação onde você é a figura mais importante, entendeu? Você está preocupado com quantas pessoas vão estar te ouvindo, você está preocupado com o que elas vão receber da sua palavra, qual o resultado nelas, e que mudaram. Completamente mudaram, você entendeu? Por quê? Mudaram porque a verdade capturou eles. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que bom, pastor. Pastor, é diferente já, esse projeto que o senhor já vem executando é diferente da proposta, porque normalmente as pessoas têm muita crítica, né? A igreja em si tem muita crítica a esse novo modelo de pessoas que vêm atualizadas demais, mas pouco trabalho para se combater. E falar só também que é errado no altar, eu acho que não é eficiente. Tem que se ter uma reestruturação desse ensino, do método, do ensino da palavra no dia a dia para essa juventude. E eu acho muito positivo e é bom estar aqui nas redes sociais para que se crie esperança e também se dê oportunidade, uma ideia também esclareça na mente dos pastores, dos líderes, para que coloque projetos nesse nível, né, nos seus ministérios, pessoas que podem aí nas suas congregações, seja lá grande ou pequena, eu acho que isso é válido. E seja lá uma alma que for lá interessada em aprender da palavra, aprender desse método cristocêntrico, né, pastor? Eu acho que é válido. Então, tá vendo como que é edificante nós conversarmos e conhecermos o pensamento de outros líderes, porque as pessoas hoje, pastor Gilson, é uma crítica também, como o pastor falou, uma denúncia. Muito se fala que tá errado, mas existe pouco trabalho para se combater. Sim. E essa estratégia que o pastor falou aqui, para mim, é uma das grandes chaves. A pessoa vai montar um congresso. Primeira coisa a preocupação de se montar um congresso, uma festa, que é padrão de Igreja Assembleia de Deus, é quem vai ser a estrela que vai estar lá. Então, essa é uma das preocupações. Eu também fui líder setorial de jovens, nossa setorial é COJAD, e é uma preocupação do tamanho do nome que você vai trazer. A pessoa tem que ter um currículo. É isso aí, pastor. Tem que ser um currículo que tá orbitando em volta dela. Dessa pessoa, entendeu? A personagem. O nome dela tem que atrair pessoas, né? Ele tem que atrair pessoas. E se você não faz, isso daí é uma cobrança da juventude, pastor. Se você não faz... Na época que eu dirigia, a galera perguntava:
Mas você não vai deixar fulano vir? Não vou. A gente vai usar alguém aqui com essa base. E assim, eu não tô condenando o fato de você ouvir uma pessoa diferente, de um outro lugar, uma outra cultura. Não é isso. A questão é que a preocupação não é a palavra, é mesmo a pessoa. É o que ela tem. Ela tá na televisão, ela tem um canal. Como que é? Quantos curtem? Tem hoje é assim. Lá tá com tantos milhões de seguidores. Tudo bem, se essas pessoas estivessem trazendo o evangelho, ótimo, maravilha. Mas de repente não é. Não é isso, entendeu? Eu vou ser honesto com vocês. Eu passo muita fome nos nossos púlpitos, principalmente nesses eventos grandes aí. Eu sei que a tentação para não ser bíblico é muito grande. E é difícil, né, pastor? O senhor como pregador, assim, é tentador. O senhor acredita que é convidado para estar nos grandes eventos também, como referência? Não sou. Não, pastor? Não, eu não sou exatamente talvez por essa minha linha, né? Alguém já disse assim, Davi, você é um pregador, mas você não segura um ginásio. Você não segura, então. Vocês percebem como degringolou a questão da pregação, você entendeu? Meu Deus. E assim, se você Mas não... chegaram a comentar com o senhor? Assim? Comentou, não, nítido, comentar. Né? Que coisa... Então assim, eu não me preocupo mesmo. Eu quando liderava o Almadec aqui, de 2000 a 2004, eu liderei o Almadec. E por eu ser o líder da Almadec, quando faltava o pregador, a ética, né? A hierarquia da igreja, o dirigente falava assim, então quem tem que pregar é o pastor Davi, porque ele é o diretor da Almadec. E aí era, desculpa a expressão, mas só o pessoal entender, era água no chope, entendeu? Ou era farinha no ventilador. Por quê? Porque eu ia esvaziar mesmo as pessoas daquela perspectiva e expectativa com o homem, com personagens, entendeu? Então o personalismo, gente, ele tomou conta dos nossos púlpitos. Então eu pregava como diz o católico, por obra e graça, não de Maria, mas de Jesus, entendeu? Então eu não sou chamado assim, eu não vivo disso aí, Paulinho. Eu prego para eu prego para 1000 se tiver. Eu não vou mudar porque eu estou consciente de que a pregação ela é maior do que eu. Glória a Deus. Ela é maior do que o pregador, entendeu? Não tem que pregar para a plateia, você tem que pregar a verdade, pronto, acabou. Quem quiser comprar, que compra. Quem não quiser comprar, paciência, porque um dia você vai dar conta, né? É verdade. Vai dar conta daquilo que você recebeu para falar, né? Que bate-papo edificante, que eu acredito que muitos ouvintes aqui hoje foram pegos de surpresa, né, pastor? Com esse choque de realidade, de ver realmente que tem líderes que se importam com isso, pastor, porque é um tema difícil de ser comentado, inclusive. Normalmente é igual os líderes, eles são lisos nessa parte, porque também não gosta de se expor em polêmicas, porque se torna uma polêmica, porque você está indo contra um sistema. Hoje o sistema religioso se tornou isso, até na igreja católica que o senhor acabou de citar, você pode ver que hoje já tem os padres que já estão na mídia, que os camaradas são os popstar, e nas grandes missas eles estão bem lá. Então, eu tô vendo que isso tem se tornado uma cultura das religiões dominantes no Brasil, dentro de igrejas até tradicionais, eu nem vou citar nomes aqui, mas igrejas tradicionais que antes preservavam bem o culto da palavra, eu percebo que eles também têm direcionado a esse nível de personalismo. E que são líderes específicos que representam, que falam, só eles têm o domínio da autoridade nas escrituras, como diz. E eu acho perigoso isso. Então a sua fala é de muita relevância para mim. Eu acredito que para muitos pastores e líderes que irão nos ouvir ainda, que de repente talvez estejam desmotivados e pensando, meu Deus, é a síndrome do Elias, né? Só eu fiquei. O que você acha, pastor Edilson? Mas a gente não dimensiona o tamanho, né, da onde desse assunto vai repercutir na alma de alguém. Porque é exatamente esse sentimento, pastor, que tem que ser despertado. Que existem mais pessoas preocupadas com essa base, com esse conteúdo cristocêntrico. E eu agradeço já a sua fala, a sua participação. Já indico o livro do pastor Davi aqui,
que é suficiência A suficiência das Escrituras. que vai falar exatamente sobre como é importante todos nós não sermos a referência maior do que a palavra de Deus é, não nos tornarmos popstar do evangelho, mesmo que as multidões nos aplaudam, elas têm que ovacionar e serem direcionadas a Cristo. Eu acho que esse é o grande desafio de qualquer itinerante, pastor, líder, né, pastor Dilson? Verdade. Hoje tinha que ter realmente essa ideia, né, esse pensamento, essa visão da liderança, olhar para isso aí com mais carinho, né? Olhar, fazer as suas festas olhando para isso, fazer os seus cultos, as suas pregações, preocupado com isso aí. Mas, infelizmente, como você falou, muitas pessoas não vão pregar e não vão debater sobre esse assunto, até porque isso aí não acaba até perdendo. Tem pastor que pode até perder mesmo. Perde o povo, com certeza. Ele pensa nisso aí. Mas, puxa vida, se eu ficar aqui, como o senhor falou, que alguém já indagou o senhor, poxa, vai ficar malhando. O camarada é corajoso 2 vezes, né? Então eu acredito que o senhor está se esvaziando desse peso também, né? De depois com Cristo, não, tá tudo certo. Eu preguei aqui o que tinha que pregar, eu preguei. Eu tô tranquilo. Agora é melhor estar tranquilo com Cristo do que estar bem com os homens aqui depois ter problema. E aquela frase que foi João, né, que foi pregar numa aldeia vizinha, chegaram lá, não aceitaram a mensagem, porque era um pouco duro, ele voltou bravo, ele voltou nervoso e falou que dá-nos autoridade sobre aquelas pessoas, porque essa Maria, né? Senão o povo lá é meio rebelde. E aí Jesus falou assim, não, tem que ter misericórdia, né? Tem que dar a oportunidade deles ouvir a mensagem. Eu acho que a gente se enquadra, esse modismo se enquadra muito naquele mesmo sentimento de querer, às vezes, como o senhor falou, um dos pontos importantes, a gente tá aqui para criticar. Às vezes é a falta de maturidade, a falta de ensino dessas pessoas que induzem. Como o senhor falou, tinha uma menina que ela de repente não tinha instrução, mas quando teve instrução ela percebeu. É o que o senhor falou, a verdade. O cara só conheceu a mentira o tempo todo. Conheceu só aquele método lá. Ele, de repente, aprendeu o certo. Aí ele vai ter aquele choque, mas tem que ter o sal e o doce pra ele saber o que é, né? E eu percebo que, às vezes, não é nem maldade do pregador ou do líder. É falta desse tipo de base, desse tipo de instrução. Uma dica aí para os nossos... O senhor já falou para essa geração. Agora, para os nossos líderes, pastor, uma fala direta. Se eu estivesse palestrando aí, ou dando um ensino, um conselho para esses nossos líderes, pastores em geral, seja ele de um ministério ou de um grande setor. Qual que é a fala para que eles possam cooperar com o ministério dessa juventude? Dessa nova leva que está vindo aí? Acho que tudo que a gente está falando até aqui, né? É recobrar. A gente já acabou de falar que eu estou falando, né? Estou falando a gente. Eu estou dizendo que o púlpito para mim hoje abriu mão da avaliação bíblica, entendeu? Ministerial. Então precisava recuperar isso. Os pastores precisavam recuperar isso. E o que poderia fazer eles recuperar isso? É o dia do acerto de contas. Eu acho que a gente tem que ser muito ignorante e não considerar que nós não estamos brincando. Nós não estamos brincando de estar no ministério. O ministério não é uma praça de entretenimento. Entendeu? Você vai dar conta. E aí, o que você vai fazer naquele dia? Entendeu? Então, é o conselho de Pedro lá no capítulo 5 da primeira carta dele, quando ele aconselha os presbíteros, né? Os anciãos da igreja, ele que também já era ancião, ele dizia, olha, tenha cuidado do rebanho de Deus, né? E aí ele fala assim que quando apareceu o sumo pastor, então é isso, Paulinho. O conselho que eu dou para os pastores é que eles não preguem para a plateia. É que eles façam algo para Deus, tá? Que eles não caiam nesse erro de achar que ele está ali para divertir as pessoas.
para dar para elas 2 horas, né? Eu já vi pastores falando assim, olha, as pessoas sofrem muito, Davi. Elas passam um dia difícil de trabalho, de serviço, você não sabe onde elas moram, você não sabe as lutas que elas têm. Elas vão para a igreja 2 horas, a gente precisa dar para elas algo que deixe elas, Meu Deus, sabe, no up. Gente, se o evangelho não fizer isso, o que faria? verdade. Entendeu? Meu Deus, é muito forte. Então é isso. Que bom, que bom. Pastor Dilson, eu vou... Aqui as minhas perguntas, né, maiores aqui, eu fiz o pastor. Muito obrigado, pastor, pelas respostas. Muito obrigado pelo seu tempo, sua atenção. Eu acho de suma relevância. E a gente marcar outros na medida do seu possível, falando de outros mais assuntos, porque hoje para mim foi muito edificante. Eu acredito que esse público que nos ouve saiu daqui edificado, né? Tem muita gente online aí ao vivo, e eu tenho certeza que o senhor continuar com essa ferramenta amolada, trabalhando em prol do reino, ajudando essa geração, por mais que, como o senhor falou, às vezes o senhor é ignorado, às vezes as pessoas falam sim, mas no coração é não. Isso é muito normal para um Elias da vida quando tá pregando a verdade, para um Paulo quando chega em uma cidade que tem outra cultura. Mas assim, como companheiro de um ministério, né, eu falo pro senhor assim que suas palavras me inspiram, me direcionam, me fazem refletir. Eu tenho certeza que muita gente vai contar o testemunho depois. Então continua nessa força, nessa pegada, se me permite, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Porque o maior objetivo que o senhor fala é chegando diante do tribunal de Cristo, chegando diante de Cristo, ele vai falar assim, como a gente levou. Como Paulo falou, né? Paulo, acho que tinha esse sentimento nele quando ele escreveu: eu combati um bom combate. Esse combater o bom combate, eu acho que era esse dia a dia dele, vivendo essas lutas. E muitas vezes acho que ele não queria, né? Exortar, como ele falou, eu com dores falo a vocês. Ele não queria estar trazendo uma exortação, mas a igreja precisava e ele direcionou aquilo. Então, muito obrigado, minha fala, todos os internautas aí, todos os que estavam nos ouvindo. Deus abençoe. Em Cristo Jesus. Amém? Sábado que vem a gente está de novo. Pastor, nós finalizando aqui, sem ser esse podcast que passou o outro. Eu usei uma fala, até falei, essa fala é o meu pastor que fala e tal, e pastor Davi Dias e tal, e eu estou trazendo aqui a fala dele. E eu vou usar a fala do senhor novamente, que gostaria que o senhor comentasse um minutinho dela. Aquela que o senhor diz, transitar entre os homens e se envolver com o reino. É uma fala de suma importância. Tem uma história, né? O conceito, gente, é claro que nada é novo, né? Ninguém nada vai criar a roda. Né? Mas assim, essa frase, eu ouvi Deus falar ela no meu ouvido. Eu estava visitando há 14 anos atrás 2 obreiros. Que quando eu cheguei na casa deles para visitá-los, porque me falaram, olha, tem 2 pessoas que estão frias, não querem mais saber da igreja. Quando eu cheguei na casa deles, eles falaram assim, olha, Davi, a gente está feliz porque você está pastoreando a sede. Poxa, que bacana, que legal, já era tempo e tal. Aquela conversa de amigos, né? Aí eles falaram assim, olha, mas eu sei que você veio aqui para tentar levantar a gente, mas eu preferi que você falasse de tudo, menos de igreja, menos de ministério, que a gente não quer saber. Fala de mulher, fala de economia, fala de política, fala de futebol. E eles estavam assistindo uma partida de futebol, Flamengo e Fluminense. Final do campeonato carioca, né? A Taça Guanabara. Eu falei, Deus, eu vim aqui para visitar esses caras e agora eu vou ter que, tô dentro da casa deles, vou ter que me calar. E eu assisti o jogo inteirinho com eles, né? Era um sábado como hoje, sábado à tarde. E aí quando eu fui orar, eu falei, Deus, e agora? Eu vou orar, vou embora. E aí Deus falou para mim assim, você vai orar e eu vou falar uma frase no seu ouvido. E quando eu falar, você repete, porque é isso que vai conquistá-los. E eu orando e esperando ouvir aquela frase. E aí Deus falou, diga assim na sua oração, faça essa oração. Deus, me ajude a transitar no mundo dos homens, mas se envolver no teu reino. Então eu já quero pedir oração de vocês, do pessoal que está nos assistindo. Eu estou escrevendo um livro em cima dessa frase. Então a ideia qual que é? A gente tem que transitar
no mundo dos homens, no sentido de sistema, porque eles estavam por aqui com o sistema de igreja. E aí eu falei, não, tem que transitar. E Deus foi me dando entendimento de que você tem que considerar o homem, as pessoas, o sistema, como um meio de se transportar. Mas você só está transitando, você está envolvido no reino de Deus. Então aí você desiste de igreja ideal, de ministério ideal. Não tem esses caras que trocam de igreja como se troca de roupa? Sim. Ah, cansei daqui, vou lá. Não. Eu fico aqui, estou transitando, né? E às vezes as pessoas estão cometendo erros grotescos na questão ética cristã, mas aí você fala, tá, é ele que está, eu não estou. Eu só estou aqui transitando, mas eu estou envolvido no reino de Deus. Igual o salmista fala que é igual a garça, né, pastor? Que a garça. Na lama, mas não se... A pluma tá sempre branquinha, né? Vou plagiar a frase. No dia que o senhor lançar, o senhor é nosso convidado, né? Pra vir aí. Olha, eu tô escrevendo porque ajuda muito os obreiros a lidar com o dia a dia da igreja, né? Que se não fosse isso, a gente já teria desistido, né? Tá certo. Deus abençoe, pastor Paulo, pastor Davi. Pastor Davi, obrigado, viu, por ter atendido esse convite, estar aqui conosco nesse bate-papo. Deus abençoe. Vamos marcar de novo se eu voltar. Uma hora pode marcar, eu venho. Uma hora é muito rápido, né? Deus abençoe. Obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. E saudações de paz a todos. Deus abençoe. Boa tarde.